Segundo, o que é uma ação? Ação é uma pequena parte de uma grande empresa. Quando você adquire uma ação de uma empresa, você passa a ter todos os direitos e os deveres de um proprietário da empresa. Quando você adquire os deveres, na eventualidade de uma falência, você só vai responder até o limite do investimento que você fez. Não existe o menor risco numa sociedade anônima de você ter o seu patrimônio que você já tinha ou outros patrimônios que não tenham nada a ver com a compra dessas ações, deles correrem risco numa eventual falência da empresa. Então, os seus deveres são limitados ao patrimônio em ações que você tem dela. Porém, a parte boa, os direitos que você tem como sócio, como dono da empresa, são extensivos a todo o sucesso que essa empresa vier a fazer. Ou seja, quando você investe numa empresa, você estuda a empresa, toda a empresa foi feita para crescer. Os gráficos de crescimento da Bolsa de Valores brasileira e da Bolsa de Valores americana ao longo da história, a Bolsa de Valores é um gráfico que sobe e desce, mas ela sempre sobe. Ela sempre está a 45 graus. Por quê? Porque o mercado pode oscilar, pode subir ou descer, mas sempre na história da Bolsa de Valores de todos os países sempre foi o melhor e melhor dos investimentos e um excelente investimento, porque as empresas elas querem crescer, elas querem ampliar seus mercados de ações e você como dono vai se beneficiar de todo esse crescimento como proprietário delas, certo? Uma empresa, quando quer crescer, ela precisa financiar o seu crescimento. As formas dela captar recurso podem ser através da emissão de uma debenture, que é um título de renda fixa. Ela pode pedir um empréstimo ao BNDES, ou então ela pode captar recursos na Bolsa de Valores, abrindo seu capital e aceitando novos sócios que são os financiadores desse crescimento. Nas grandes economias mundiais, nos Estados Unidos, nos grandes países da Europa, e diferente do que o brasileiro está acostumado, porque não tem conhecimento sobre a Bolsa de Valores, o brasileiro não tem educação financeira, mas todo americano, o povo americano, para você ter uma ideia, 50% da população americana investe em Bolsa de Valores. No Brasil, nem 0,5% da população investe em bolsa, sequer conhece e pior, ainda acha que ela seja um cassino, um lugar de perder dinheiro. Não, o mercado de valores, ele é seguro na medida que você conhece e sabe como investir, e ele é a força motriz do crescimento de uma nação. A sua economia como um todo cresceu e quem financia isso é a população. Por isso que o mercado brasileiro, a Bolsa de Valores brasileira, é vista pelo investidor estrangeiro como uma das bolsas de valores mais promissoras do planeta. Por quê? Porque o Brasil é uma big de uma nação, uma tremenda de uma economia, tem reservas naturais de todas as ordens, tem um povo trabalhador, apesar de não estar tendo até agora a educação necessária para empreender com habilidade, mas somos uma nação com um potencial muito grande. Então a Bolsa de Valores realmente é uma oportunidade única de você investir, e quem está tirando proveito disso por enquanto são os estrangeiros que tiram o dinheiro deles lá de fora e trazem para cá, e são praticamente 50% dos investidores da Bolsa hoje, talvez até mais, que são as pessoas que sabem que isso daqui essa Bolsa de Valores realmente vale muito, tem um potencial muito grande de crescimento e vai enriquecer muita gente ao longo dos próximos anos. Então a ação é um título de propriedade que representa a mínima fração do capital social de uma empresa de sociedade anônima, uma SA. As ações estão divididas em dois tipos, as ordinárias e as preferenciais. As ordinárias, elas concedem direito de voto nas assembleias, e a preferencial, que tem esse nome, porque ela concede preferência na divisão de proventos. O que são proventos? Os proventos são a remuneração paga em dinheiro por dividendos ou por juros de capital próprio. Os dividendos e os juros sobre capital próprio são o lucro da empresa.
O que difere um do outro é que nos dividendos a tributação já foi deduzida. Já nos juros sobre capital próprio, haverá o recolhimento do imposto no valor de 15%. Essa é a diferença entre dividendos e juros sobre capital próprio. Geralmente as empresas estipulam, a lei obriga o pagamento de no mínimo 25% de dividendos aos seus acionistas, mas isso é um critério de cada uma delas. Eventualmente, numa crise financeira, em algum problema, numa crise econômica, elas podem até suspender os dividendos, mas depois elas têm que compensar isso de alguma forma. E o juros sobre capital próprio, ele costuma ser aquele excedente, aquilo que não estava planejado de se lucrar, mas a empresa, como uma boa gestora, fazendo tudo para crescer, obteve um rendimento a mais, então aquilo vai ser dividido entre os acionistas. Isso é muito comum em grandes empresas, acontece com muita frequência, e quando eu digo entre as grandes vantagens de se investir em ações, por exemplo, quando você investe nos medíocres, como eu costumo chamar, nos medíocres produtos bancários que dão um rendimento muito inferior que a própria inflação, além de eles serem medíocres em rendimento, eles dão uma taxa pré-fixada, combinada com antecedência, como rentabilidade para você. Como proprietário de uma empresa e dono de uma ação, você recebe todos os benefícios de um dono, ou seja, os dividendos já estipulados no estatuto da empresa, mais os juros sobre capital próprio que eu tenho visto ao longo da minha jornada em Bolsa de Valores. De repente vem aquela bolada que você não esperava, porque a empresa lucrou muito mais, aquele dinheiro ficou parado em caixa, ou entrou mais porque venderam bem, apuraram bem, e aquilo é dividido entre os sócios. É uma maravilha quando você abre o seu home broker e está lá uma notícia de que chegou os juros sobre capital próprio que você não esperava. Isso é muito comum, uma das coisas que motiva imensamente o investidor de Bolsa de Valores. Como eu já tinha dito, o dividendo mínimo determinado pela legislação brasileira é de 25%, e as ações preferenciais devem receber ainda mais 10%. Se durante 3 anos não forem distribuídos lucros, as ações preferenciais passam a dar direito a voto, igual às ordinárias. Isso tudo está na lei brasileira de mercado de ações. Lote padrão e lote fracionário. As ações são negociadas na Bolsa em lotes. O lote padrão é a quantidade mínima de títulos determinado pela Bolsa. Em geral, fica em torno de 100 para negociação no mercado principal, onde a quantidade negociada deve envolver um lote ou os seus múltiplos. Ou seja, por exemplo, você quer comprar 130 ações, você vai comprar um lote de 100 e vai comprar uma quantidade fracionária de 30 ações para completar 130. Se eu quero comprar uma única ação de uma empresa, eu vou recorrer ao lote fracionário. Uma só, não é um pacote de 100. Se nós formos comprar 330 ações de uma empresa, nós teremos 2 ordens. Uma de 300 ações, que compreendem 3 lotes, e outra de 30. A ação de uma empresa é representada por 4 letras, que são escolhidas a partir da própria abreviação do seu nome. Por exemplo, Banco do Brasil. A sua abreviação é BBAS3. Ela é sempre seguida de um número, sendo esse 3 para as ações ordinárias e o 4 para as ações preferenciais, ficando o nome assim: BBAS3 ordinária, BBAS4 preferencial. Em outros casos, é seguida de uma letra que significará o seu mercado. Por exemplo, BBAS4F, que seria Banco do Brasil Preferencial Fracionária. Para isso tem a letra F. Temos também o BBAS4T, seria Banco do Brasil no mercado a termo. Existem algumas exceções. Por exemplo, com ações que não seguem esse padrão. A ação preferencial ela pode ser negociada através do número 5 e não do número 4. O mercado a termo é a compra ou venda em mercado de uma determinada quantidade de ações a preço fixado para liquidação em prazo determinado. Ou seja, você compra por um preço estipulado para pagar ou comprar ou vender numa determinada data. Isso é o mercado a termo.
Isso é uma das estratégias que são utilizadas na Bolsa de Valores. Nem todas são recomendadas, como eu falei. Nós vamos analisar no segundo módulo desse curso as diversas estratégias, mas o mercado a termo é um mercado muito interessante. Ele vale a pena ter uma boa noção disso, porque quando você já tiver uma boa prática sobre como operar e usar suas estratégias, ela é uma estratégia que, depois que você já usa a estratégia principal, ela pode também te adicionar um risco extra, mas se você separar uma pequena parte do seu rendimento para utilizar nessa operação, você tem grande chance de ter rendimentos positivos e usar isso como uma defesa, como uma proteção do seu patrimônio. É muito interessante, a gente vai analisar isso lá na frente. Sobre o preço de uma ação. O preço de uma ação, como de qualquer outro produto, é baseado na oferta e na procura. Quando há muita procura por uma determinada ação, o preço dela tende a subir. Quando pouca gente se interessa por uma ação, a tendência do preço dela é baixar. Uma coisa que acontece muito nesse mercado, e por isso que as estratégias, e principalmente a parte do curso que eu chamo Pulo do Gato, de onde você consegue as informações idôneas para saber em quais empresas investir, quais ações comprar, é porque por trás dessas recomendações que você vê no mercado, em jornal, em sites, em dicas que você vai ver de corretores, por trás podem estar informações plantadas e mal intencionadas do mercado. Informações estas onde o autor tenta induzir uma demanda para apurar preços maiores com a venda. Eles tentam divulgar que está havendo uma procura muito grande por uma determinada ação, o preço começa a subir e ele vai lá e vende as ações dele. Isso aí acontece muito, então por isso tem que ter, primeiro, saber operar, conhecer as estratégias e principalmente, por último, saber as fontes idôneas das informações. Você não pode ter informações que venham através de informantes patrocinados. Você não pode receber dicas que venham das próprias empresas. Você tem que receber dicas de profissionais que analisam essas empresas de forma neutra, sem receberem para darem essas informações. Nós vamos chegar lá, eu vou ensinar direitinho isso para você.